E hoje um artigo surpreendente, o viés de negatividade. Fique aí, venha comigo, escute ou então ouça e também leia, porque eu passo ao lado totalmente o artigo que vier da BBC News Brasil, um artigo mais antigo hoje, não muito, mas de 2012, sobre o viés de negatividade, porque os efeitos das críticas duram muito mais do que os elogios. Olha que sensacional essa abordagem da BBC News da parte de ciências. Eu sempre vejo a parte de ciências e faço aqui a nossa leitura reativa todos os dias aqui no canal. Vamos lá. Tara Griffiths, essa mulher é sensacional, ela escreve muito bem. Este viés de negatividade eu tenho certeza que vem também aqui, ó. Rolf Dobelli, tenho certeza que tem um pouco de Rolf Dobelli, um dos grandes artistas também. Deixei separado aqui o Leonardo Bêbado, que é o Leonardo Modklov, que é ninguém mais, nada menos do que a pessoa roteirista de Star Trek. Vamos lá, mas sem delongas, vamos começar aqui então a leitura e uma pequena reação do artigo da BBC News. Agora o nome: viés de negatividade. Porque os efeitos das críticas duram muito mais do que os efeitos dos elogios. Olha, duas pessoas, uma muito feliz aqui na imagem, para quem está acompanhando apenas com Spotify ou em outras redes, com apenas o som, uma pessoa olhando, comemorando e a outra triste. Na infância, muitas vezes somos ensinados a usar a expressão "o que vem de baixo não me atinge" quando ouvimos um insulto. Mas a experiência, os adultos entendem que este velho ditado está longe de ser verdade. Enquanto lesões físicas podem levar semanas para cicatrizar, comentários negativos podem deixar cicatrizes para o resto da vida. Olha o tamanho dessa frase, já desde o começo. No começo, vou ler de novo. Enquanto lesões físicas podem levar semanas para cicatrizar, comentários negativos podem deixar cicatrizes para o resto da vida. Nossa, grande frase. Olha, e esses dois artigos aqui depois para ler, ó, os títulos. O surpreendente efeito da positividade tóxica na saúde mental. Muita positividade pode ser tóxica, olha só. Como otimismo exagerado pode prejudicar decisões no futuro. Bom. Continuando a leitura. Seja uma crítica feita serenamente por um professor na sala de aula ou um comentário cruel disparado no calor de discussão por um amigo ou namorada no caso, também, tendemos a lembrar muito melhor das críticas do que dos comentários positivos. E isso se deve a um fenômeno chamado viés da negatividade, que é o que eu falei agora há pouco no livro de Rolf Dobelli. Ele fala um pouco sobre esse viés da negatividade. Na verdade, uma série de efeitos complexos pode ser explicada por este viés, que é a tentativa universal das emoções negativas nos afetarem com maior força do que as positivas. Isso nos faz prestar atenção especial às ameaças e exageros aos perigos, de acordo com Roy Baumeister, psicólogo social da Universidade de Queensland, na Áustria, e coautor do livro The Power of Bad and How the Home It Overcome, né? Embora focar no local mais sombrio do mundo que nos rodeia possa parecer uma perspectiva deprimente, isso ajudou os seres humanos a superar tudo, desde desastres naturais a pragas e guerra, deixando-os mais bem preparados para lidar com esses eventos, embora haja evidências de que o otimismo também possa ajudar a nos proteger de situações extremas. O cérebro humano evolui para proteger nossos corpos e nos manter vivos, e possui 3 sistemas de alerta para lidar com novos perigos. Há um antigo sistema de gânglios basais que controla nossa resposta de luta ou fuga, o sistema límbico, que desencadeia emoções em resposta a ameaças para nos ajudar a entender os perigos, e o córtex pré-frontal, mais moderno, que nos permite pensar logicamente diante das ameaças. Abre aspas. Nossos ancestrais que tinham esse viés negativo eram mais propensos a sobreviver, diz Baumeister. Os seres humanos são programados para procurar ameaças e, com apenas 8 meses, os bebês se viram com mais urgência para olhar a imagem de uma cobra do que de um sapo mais amigável.
Aos 5 anos, eles aprendem a priorizar uma cara de raiva ou medo, em vez de uma feliz. Paul Master diz que focar primeiro nos problemas pode ser uma boa estratégia. Primeiro, se livre dos aspectos negativos e resolva os problemas. Essencialmente, estanque a hemorragia. Mas, embora focar no lado ruim possa nos manter seguros em situações extremas, o viés da negatividade pode se provar inútil no dia a dia. Paul Master acredita que até que aprendamos a superar o impacto desproporcional do negativo, ele distorce nossa visão de mundo e como reagimos a ele. Por exemplo, a vida tende a parecer sombria ao folhearmos as páginas de um jornal. Os jornalistas são frequentemente acusados de buscar más notícias, uma vez que as mesmas vendem jornais e atraem espectadores. Isso pode ser parcialmente verdade. Os pesquisadores mostram que que os leitores são naturalmente atraídos por histórias calamitosas e são mais propensos a compartilhar com outras pessoas. Rumores sobre perigos potenciais, mesmo que sejam improváveis, se espalham muito mais facilidade do que rumores que poderiam ser benéficos. Em um estudo, cientistas da Universidade McGill no Canadá, usaram a tecnologia de rastreamento ocular para analisar em que notícias os voluntários prestavam mais atenção. Descobriram que os participantes geralmente escolhiam histórias sobre corrupção, reveses, hipocrisia e outras más notícias em vez de histórias positivas ou neutras. As pessoas que estavam mais interessadas em temas da atualidade política eram particularmente propensas a escolher notícias ruins, mas, quando perguntadas, diziam que preferiam as notícias boas. Olha a diferença. Intuitivamente elas escolhem notícias ruins, mas quando questionadas, elas dizem, em tese, conscientemente, que elas preferem. Isso é a posição minha aqui agora. O que lemos e assistimos no noticiário pode aumentar nossos. Por exemplo, nosso medo do terrorismo é pronunciado mesmo que os números de pessoas mortas por grupos terroristas nos últimos 20 anos nos Estados Unidos seja menor do que o número de americanos que morreram em suas banheiras durante o mesmo período, explica Baumeister em seu livro. Embora a preocupação com uma situação hipotética mais horrível possa nos deixar com medo, uma pequena experiência ruim pode ter um impacto desproporcional em todo o nosso dia. Que artigo excelente! Efeito duradouro da crítica. Randy Larson, professor de Ciências Psicológicas e Cerebrais da Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos, revisou evidências sugerindo que as emoções negativas duram mais do que as felizes. Olha o contraponto agora. Ele descobriu que tendemos a passar mais tempo pensando em eventos ruins do que bons, o que talvez ajude a explicar por que momentos embaraçosos ou comentários críticos podem nos assombrar por anos. Pode ser difícil não remoer comentários ofensivos de um namorado, parente ou amigo. Acho que comentários negativos das pessoas que amamos e confiamos têm mais impacto do que dos estranhos, diz Baumeister. Isso acontece em parte porque temos expectativas de como nossos amigos e familiares devem se comportar conosco. Em alguns casos, comentários negativos de pessoas que amamos podem provocar feridas mentais duradouras e sentimentos que podem levar ao rompimento de relacionamentos. Pesquisadores da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, descobriram que as relações raramente se salvam quando os parceiros ignoram os problemas da relação para permanecer passivamente leais. Abre aspas, não são tanto as coisas boas e construtivas que os parceiros fazem ou deixam de fazer um pelo outro que determina que um relacionamento funciona, mas sim as coisas destrutivas que fazem ou deixam de fazer em relação aos problemas, afirmam. Outro estudo que acompanhou casais por mais de 10 anos mostrou que o grau com que expressam sentimentos negativos um pelo outro nos 2 primeiros anos de casamento previa se iriam se separar, com níveis de negatividade mais altos entre os casais que se divorciaram. O viés da negatividade explica por que muitos de nós podemos ser culpados por dar como garantido nossos relacionamentos quando estão indo bem, mas rapidamente perceber imperfeições e inclusive transformar questões menores em problemas maiores. As críticas são ampliadas quando chegam em grandes quantidades.
tornando as redes sociais uma potencial câmara de eco da negatividade. Apesar de ser a autora do álbum mais vendido de 2019, a cantora Billie Eilish contou ao programa Breakfast da BBC que evita olhar os comentários. "Estava arruinando minha vida", disse ela. "Quanto mais legais as coisas que você faz, mais as pessoas te odeiam. É uma loucura. Está pior do que nunca." A estrela pop Dua Lipa e Nicola Roberts, ex-integrantes do grupo Girls Aloud, são outros exemplos de celebridades que falaram sobre o impacto da chamada trollagem. Almester afirma que não temos a capacidade de lidar com negatividade nas redes sociais, porque nosso cérebro evolui para prestar atenção e nos advertir sobre uma comunidade próxima de coletores, em vez de centenas de milhares de estranhos. Abre aspas. Então, ouvi coisas negativas de um grande número de pessoas que têm um ato devastador, diz ele. É claro que o impacto de ser trollado online ou criticado por um amigo varia de pessoa para pessoa. Na imagem da câmera agora aqui, Kanye West prefere não olhar os comentários. Efeitos físicos de comentários negativos. Mas receber, internalizar e reforçar quaisquer comentários negativos pode aumentar o estresse, a ansiedade, a frustração e a preocupação, observa Lúcia Macchia, cientista comportamental e pesquisadora visitante da Universidade London School of Economics, LSE, no Reino Unido. Aqui não tem edição, vai ser assim, que às vezes alguma palavra enrosca. Pensando em outra coisa. Vamos lá, continuando. Foco. Lidar com essas emoções negativas tem um grande impacto no nosso corpo, já que podem até criar e exacerbar a dor física crescente. Dezenas de estudos mostram, no entanto, que as pessoas têm a olhar para o lado positivo à medida que envelhecem. Olha só! Ponto. Dezenas de estudos mostram, vou ler relendo, porque isso aqui é legal. No entanto, que as pessoas tendem a olhar para o lado positivo à medida que envelhecem. Então, a maturidade mostra apenas o lado positivo. Isso chama estoicismo também, né? Os cientistas se referem a este efeito como viés da positividade, o antagonista aqui do viés da negatividade. Acrescentam que começam a lembrar mais de detalhes positivos do que das informações negativas a partir da meia-idade. Almester acredita que isso acontece porque precisamos aprender com os fracassos e as críticas na juventude, mas essa necessidade diminui à medida que envelhecemos. No entanto, os comentários negativos podem ser prejudiciais em qualquer idade, especialmente em momentos em que estamos particularmente sugestionáveis ou vulneráveis. Abre aspas. Quando você já está deprimido, é mais difícil se recuperar. Então, pode não ser um bom momento para ouvir comentários negativos, bem master. Bom, master. Por isso que é um pouquinho deprimido, um pouquinho triste, é bom se afastar de redes sociais. Como se proteger dos impactos negativos das críticas? Um tema altamente debatido e pessoas com certos tipos de personalidade são mais propensas à negatividade do que outras, mas um estudo recente não encontrou evidências consistentes da relação entre os traços de personalidade ou ideologia política de alguém e o viés da negatividade. Abre aspas. Todos nós somos sensíveis a comentários negativos no sentido de que não há traços de personalidade mais forte. Lembrar de que todo mundo recebe comentários negativos pode nos ajudar a lidar com eles, e pode ser uma boa estratégia para proteger nossa própria saúde mental. Outra estratégia útil poderia ser considerar que comentários estão mais ligados à pessoa que os faz do que as que o recebe. Perfeito, perfeito esse parênteses aqui, esse comentário que ela fez. Outra estratégia útil poderia ser considerar que os comentários estão mais ligados à pessoa que os faz do que as que recebe. Normalmente quem espalha ódio na internet, quem espalha dor, quem espalha tá bem da cabeça. Ao reconhecer o viés da negatividade, podemos anular as respostas indesejáveis e até aproveitar seus benefícios. A cantora Dua Lipa aqui na imagem. Coisa linda, muito bonita. Por exemplo, Shirley Taylor, professora de Psicologia Social da Universidade de Califórnia em Los Angeles, UCLA, Estados Unidos, mostrou que mulheres com câncer de mama às vezes criam crenças otimistas, mas pouco realistas para ajudá-las a lidar com a situação.
Essas ilusões positivas estão associadas a benefícios para a saúde mental e física, sugerindo que podem ajudar a nos centrar em momentos de necessidade. O trabalho de Taylor também lançou luz sobre uma resposta comumente usada diante da negatividade, chamada de minimação, que é nossa capacidade de atenuar, minimizar e até apagar o impacto desse evento. Por exemplo, os pacientes com câncer no estudo Taylor às vezes se comparavam às mulheres que estavam em situação pior do que elas, para fazer com que seu problema parecesse menor. O paraquedista Felix Baumgartner, destemido profissional, pode não ser alguém que você imagine que precisaria usar técnicas de minimação para enfrentar medos. Mas Michelle Gervas, psicólogo que trabalha com atletas olímpicos, recorreu a essas técnicas para ajudar Baumgartner a alcançar seu objetivo de se tornar o primeiro paraquedista a romper a barreira do som. Nossa! De acordo com entrevistas que concedeu, Baumgartner tinha medo de ficar preso em um traje especialmente confeccionado. Em vez de vê-lo negativamente como uma prisão em potencial, Gervais o ensinou a visualizar como um traje que poderia transformá-lo em um super-herói, ampliando os benefícios e diminuindo as desvantagens. Dando uma combinação de inspiração em uma forma de terapia cognitivo-comportamental, TCC, Baumgartner conseguiu cumprir seu objetivo e se tornar o Fearless Felix, o destemido Félix. Poucos de nós compartilharão as grandes ambições de Baumgartner, mas todos nós podemos aprender com ele. Ao anular o negativo e acentuar o positivo, podemos ter mais chances de alcançar nossos sonhos. Olha a última frase, essa é a última frase. Ao anular o negativo e acentuar o positivo, podemos ter mais chances de alcançar o nosso. Então a ideia aqui é anular o negativo e acentuar o positivo na medida do possível. Forte abraço a todos.